Olá, aqui quem fala é Milena Lozano, coach de carreira. Eu decidi compartilhar com vocês um dos livros hoje que é meu livro de cabeceira e tem assim uma alta relação entre carreira, produtividade, empreendedorismo e como que você pode, enfim, atingir o seu sucesso profissional. Esse livro é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, e eu também vou compartilhar com vocês sobre como fazer o mais importante primeiro. Vem comigo, confere até o final sobre como esse livro pode transformar os seus resultados. No seu livro Primeiro Mais Importante e no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor ele acaba compartilhando como que você consegue dar prioridade para aquilo que de fato importa. E nos meus processos de coaching de carreira, de planejamento estratégico de carreira, esse é um dos grandes desafios e o que faz diferença em quem se torna um profissional de excelência de um amador. Priorização, foco e comprometimento com o que de fato importa. Mas como assim? O que acontece? Hoje, com as interrupções, com as demandas que nós temos no nosso dia a dia, muitas das vezes nós acabamos gastando a nossa hora, esse recurso importante que é o tempo que nós temos, com as urgências e com as interrupções. O que acontece é que passa a segunda, terça, passa a semana, passa o mês, e se a gente fosse verificar isso em porcentagem, a gente vai observar que a grande maioria, 80 a 85% da população, gasta 70% do seu tempo com aquilo que não é importante, com aquilo que de fato não importa, com aquilo que não vai te levar para a sua meta, para o seu objetivo, quer seja ele pessoal, quer seja ele profissional. Haja visto que hoje nós temos interrupções constantes. Quer ver uma que te acompanha todos os dias? Escutou esse barulhinho? É do WhatsApp, não é verdade? É isso que acontece. Nós temos interrupções constantes das redes sociais, WhatsApp, ligações, pessoas que adentram a sua sala para falar, sobre a morte da Bezerra, para contar sobre um caso, um jogo de futebol, e quando você vê, ali se foi o seu tempo escorrido pelas mãos. E aquele tempo para você fazer aquele inglês que vai te levar a entrar na multinacional que você deseja, ler aquele livro que vai potenciar os seus resultados, fazer aquele curso daquela ferramenta de administração do tempo, inclusive como Project e outros softwares, acaba ficando para depois. Quer ver uma realidade muito comum também? Acaba ficando para depois o fato de você cuidar da sua capacidade de produzir. Oi? Capacidade de produzir? O que é isso? Produtividade, ela é igual a produção dividido pela capacidade de produção. Então vamos supor que você tenha capacidade de produzir 8 relatórios por dia. Porém, ao final do seu dia, você acaba verificando que você fez 2 relatórios. Qual que foi a sua produtividade naquele dia? 25%. Significa que no restante do tempo você acabou fazendo aquilo que era urgente, mas não importante para você bater a sua meta, aquilo que era importante para os outros, eu vou te explicar como analisar isso, ou aquilo que não era nem urgente nem importante e que na verdade é um sugador do seu tempo. O que o autor traz nesses 2 livros? No caso dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o hábito número 3 diz sobre faça primeiro o mais importante. E no livro dedicado exclusivamente sobre fazer primeiro o que de fato importa, o Stephen Covey vai compartilhar com vocês como colocar isso numa matriz de priorização. Se você acompanha aqui o meu canal, acompanha o meu Instagram, você viu que o Action, o programa de produtividade com propósito que eu realizo semestralmente, ele é focado exatamente na construção desses hábitos, na mudança de mindset que vai te levar para o próximo nível. E um dos hábitos que eu observo que faz a grande diferença para quem performa
de forma sensacional para quem acaba sendo mediano é exatamente esse hábito, o hábito de priorizar. E daí eu venho te dar uma dica de como colocar essa leitura em prática no seu dia a dia e alavancar os seus resultados profissionais. Eu te convido a começar o seu dia reservando 15 minutos para dar prioridade para as tarefas que de fato importam. Como que você vai fazer isso? Separa agora lápis e papel que eu vou te ensinar a criar um quadro de priorização fruto desse terceiro hábito. Como que você vai fazer? Você vai dividir essa folha em 4 quadrantes. O primeiro quadrante você vai colocar todas as atividades que você tem desse dia que são importantes e urgentes. É o quadro que a gente chama de quadro crise. Ou seja, se eu terminar o meu dia sem executar essas tarefas, eu vou ter prejuízo de tempo, de dinheiro ou de imagem. É aquilo que eu devo fazer e que a deadline é exatamente aquele dia ou aquela semana. No quadrante número 2, você vai colocar aquilo que é importante, mas que ainda não se tornou urgente. E é aí que eu peço para você colocar muito foco para executar as tarefas desse quadrante. Porque normalmente aquilo que é importante está ligado ao seu planejamento estratégico de carreira, está ligado a te colocar aonde você quer chegar, estão vinculados às suas metas. Porém, isso está no médio e no longo prazo, ok? Exemplo, o inglês. Se você não fizer aquilo que de fato importa, como reservar aqueles 30, 40, 1 hora para treinar, para praticar essa nova língua, aquilo que é importante após um ano se torna urgente num processo seletivo, você acaba não entrando por não ter performado nessa área, assim como leituras, cursos e outras ações correlacionadas à sua meta de performance profissional. No quadrante número 3, você vai listar aquilo que não é importante, mas é urgente. Ou seja, aqui estão as reuniões de última hora, as interrupções ou demandas que outras pessoas te trazem. Mas por que não é importante aquilo que o outro me traz? Porque aquilo faz parte da meta do outro. Aquele relatório para você auxiliar faz parte da demanda do outro. E daí eu venho acender um sinal de alerta para você. Você sabe dizer não para a demanda de terceiros no seu dia a dia? Ou você tem o hábito de interromper tudo aquilo que você faz para auxiliar alguém que te pediu? Então, nesse quadrante, liste aquilo que é urgente, porque foi uma interrupção, uma reunião emergencial, um cliente emergencial, ou alguém te solicitando algo num curto prazo, mas de fato não está conectado com a sua meta. Por isso não é importante para você. E no último quadrante, liste aquilo que não é nem importante e nem urgente. Aí você vai observar que muitas das vezes nós gastamos esse recurso precioso que é o tempo respondendo e-mails, iniciando atividades cuja deadline é de longo prazo ou que não estão conectadas com aquilo que você deseja atingir. Aqui encontram-se os seus sugadores de tempo, que você deve delegar ou eliminar da sua rotina. Bom, é isso que eu vim compartilhar com vocês de um resumo sobre o que esse hábito pode fazer para transformar a sua performance profissional e levar você para o seu próximo nível. Dúvidas, comentários, informações, se você deseja saber mais sobre hábitos que te tornam mais eficaz, mais produtivo e que te conectam com o seu sucesso profissional, comenta, compartilha aqui comigo que eu vou ter o maior prazer de trazer isso no próximo vídeo.